Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso de Didi e Gypsy Rose. Roda a vinheta. Monmouth County 911, where is your emergency? My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Didi era uma mulher de 48 anos nascida no estado de Louisiana. Ela era muito querida por todos, muito animada e sempre fazia amigos com muita facilidade. Todos que conheciam ela falaram que ela era uma pessoa muito prestativa, muito generosa e que sempre estava pronta para ajudar qualquer coisa. Didi não trabalhava e vivia para cuidar da filha Gypsy Rose em tempo integral. Gypsy era muito pequena para alguém da idade dela, ela tinha mais ou menos uns 50 de altura, de acordo com os vizinhos. Ela tinha um rosto bem redondo, usava óculos bem grandes e sempre estava na cadeira de rodas porque ela não tinha força nas pernas para se levantar. Gypsy se alimentava por um tubo e quase sempre precisava de ajuda de respiradores, então sempre que elas saíam de casa, a Gypsy acabava levando um tubo de oxigênio junto com ela. E a lista de diagnósticos da Gypsy era assim enorme. Envolvia anomalias cromossômicas, epilepsia, distrofia muscular, entre outras centenas de problemas de saúde. Didi falava que Gypsy tinha a idade mental de uma criança de 7 anos, então por isso ela não poderia frequentar uma escola como as outras crianças, porque ela nunca conseguiria acompanhar o ritmo dos colegas. As duas estavam sempre juntas e quando eu digo sempre é porque a Didi nunca deixava a Gypsy sozinha. A Didi costumava falar, inclusive, que elas eram como um par de sapatos, que um sozinho não serve para nada. A casa rosa em que elas moravam foi construída pela ONG Habitações para a Humanidade, que construía casas para pessoas carentes e tinha construído praticamente todas as casas do bairro onde elas moravam. A casa delas era toda adaptada para a Gypsy, tinha uma rampa na entrada e tinha até uma banheira de hidromassagem que era para ajudar com os músculos dela. A Didi costumava projetar filmes na parede de fora da casa, fazendo ali uma espécie de cinema para as crianças da região. Ela cobrava apenas pela pipoca e pelo refrigerante e assim saía muito mais barato que o cinema da cidade e todo o dinheiro era revertido para o tratamento da Gypsy. Como eu falei, a Didi era amiga de todo mundo da vizinhança, só que ela tinha uma amizade muito mais forte com a vizinha da frente, que se chamava Amy Pinegar. Ela contou a Amy que fugiu de Louisiana com Gypsy, pois ela era vítima de abusos, e um exemplo disso foi quando o avô de Gypsy, o pai da Didi, queimou a menina com um cigarro. Ela também contou a Amy que o pai de Gypsy era um viciado em drogas, alcoólatra, que vivia ridicularizando a menina pelos problemas de saúde que ela tinha. Ela contou também que o pai de Gypsy nunca tinha mandado um centavo para ajudar no tratamento de saúde da menina, mesmo quando elas perderam tudo no furacão Katrina. A Amy conta que ela ficava muito preocupada com a menina, se perguntando se ela realmente era feliz vivendo assim, mas que ela não podia fazer muita coisa além de ajudar em tudo que ela podia. Mas apesar de tudo, as duas pareciam sim ser muito felizes, a Gypsy era uma menina muito alegre, muito sorridente, então ninguém desconfiava de nada. A Didi contava para todo mundo que ela conhecia que a Gypsy estava em estado terminal, e toda essa história de superação, de que mãe e filha juntas conseguiram driblar as adversidades e viverem felizes, realmente comovia todo mundo ao redor delas, então elas sempre tinham ajuda disponível. Por meio da Make-A-Wish, uma fundação que realiza o sonho de crianças com doenças graves, Gypsy e Didi conseguiram viagens para Disney e chegaram a conhecer a cantora de country Miranda Lambert. Sem contar as inúmeras aparições em programas de TV, entrevistas concedidas, jornais. Tem algumas disponíveis no YouTube, eu vou deixar o link na caixinha de informações se vocês quiserem assistir. No dia 14 de junho de 2015, uma mensagem foi postada no Facebook da Didi dizendo "A vaca morreu". A princípio ninguém entendeu nada e todo mundo começou a comentar no post para tentar entender o que tinha acontecido. E nesse meio tempo outro comentário da conta da Didi apareceu dizendo "Eu rasguei aquela porca gorda no meio e estuprei a filha inocente dela". Kim Blanchard, uma das vizinhas, foi a primeira a tentar contato com Didi. Apesar de terem o mesmo sobrenome, elas não eram parentes. Elas se conheceram em uma convenção de fãs, tipo a Comic Con, e acabaram fazendo amizade. Kim tentou ligar para Didi, só que ninguém atendeu, então ela e o marido foram até a casa para se certificar de que estava tudo bem. E quando eles chegaram, já tinha algumas pessoas ao redor da casa também preocupados com elas. Eles tocaram a campainha, só que ninguém atendeu, mesmo que o carro da Didi estivesse estacionado lá de fora, então eles resolveram chamar a polícia. A polícia não podia entrar na casa sem um mandato, só que eles não impediram que o marido da Kim entrasse por uma janela que estava aberta. Quando ele entrou, ele não viu nada de mexido ou fora do lugar que indicasse que alguém invadiu a casa. As luzes estavam apagadas, o ar-condicionado estava ligado no máximo, a cadeira de Didi inclusive estava lá, então não parecia que ninguém tinha entrado e roubado nada.
O mandado de busca só chegou às 10h45 da noite, então a polícia finalmente entrou na casa e encontrou o corpo da Didi no quarto. Ela tinha sido esfaqueada várias vezes e tudo indicava que ela estava ali há alguns dias já. E não havia nenhum sinal da Gypsy na casa. A Kim organizou uma campanha de arrecadação de fundos para poder cobrir o funeral da Didi e enquanto isso as investigações em busca da Gypsy continuavam. Até que uma moça chamada Alia Woodmansey procurou a polícia dizendo que talvez tivesse informações úteis. A Alia tinha 23 anos, era filha de Amy Pinegar e se considerava uma irmã mais velha de Gypsy. E apesar de elas estarem sempre juntas e em contato, raramente elas conseguiam ficar sozinhas de fato sem a presença da Didi. Então a Gypsy criou uma conta falsa no Facebook no nome de Emma Rose para poder contar seus segredos para Alia. Foi assim que ela contou para Alia que ela tinha conhecido um homem em um site de relacionamento cristão e que eles estavam apaixonados. A Gypsy sabia que a mãe não ia provar nunca esse relacionamento, então ela não tinha contado para ela ainda, mesmo morrendo de vontade de ter uma vida, um relacionamento sério com esse menino. O nome do namorado da Gypsy era Nicholas Goldjohn e eles já estavam juntos há 2 anos. Ela estava perdidamente apaixonada por ele e ele por ela. A Gypsy dizia que ele não se importava com as doenças dela, que ele era um homem cristão assim como ela, que ele tinha seus valores. Os dois já falavam em casamento há muito tempo, inclusive já discutiam até o nome dos filhos. Teve uma vez que a Didi viu conversas da Alia com a Gypsy e confrontou ela, falando que a filha era muito inocente e que não podia ser desvirtuada com esse tipo de conversa. E foi a partir daí que as duas começaram a se falar cada vez menos e a se ver cada vez menos também. Inclusive as mensagens sobre o Nicholas foram a última conversa delas. A Alia mostrou essas conversas para a polícia, que começou a rastrear os posts da conta da Didi. Eles conseguiram rastrear o endereço de IP que estava no nome de Nicholas Goldjohn em Wisconsin. No dia 15 de julho, a polícia foi até a casa de Goldjohn, que se rendeu imediatamente, e lá eles encontraram a Gypsy perfeitamente bem. E o que mais surpreendeu a todos, inclusive a polícia, foi isso, que a Gypsy estava perfeitamente bem. Ela andava normalmente, sem cadeira de rodas, sem muleta, sem nada, não estava tomando remédio nenhum, nem o tanque de oxigênio ela tinha levado. E ela estava bem assim porque, na verdade, ela não precisava de nada disso. O cabelo dela estava começando a crescer bem curtinho e espetadinho, e isso porque a Didi raspava sempre a cabeça dela para parecer que ela estava doente. Ela falava com a voz normal, de maneira clara, completamente diferente do que os vizinhos estavam acostumados a ouvir. E foi aí que ela revelou que era tudo uma grande mentira inventada pela Didi. O nome real de Didi era Claudine Blanchard, e ao longo dos anos ela se apresentou de diversas formas até chegar em Didi. O pai de Gypsy se chamava Rod Blanchard e ele conheceu Didi quando estava no ensino médio. Eles namoraram durante 6 meses mais ou menos, que foi quando a Didi engravidou. Ela tinha 24 anos e ele tinha 17. Rod deu uma surtada na época e decidiu que a melhor decisão a se tomar em relação a isso era que eles se casassem, só que pouco tempo depois ele percebeu que não era a decisão certa a se tomar, então ele se separou da Didi. Gypsy nasceu em 27 de julho de 1997, logo depois da separação. O Rod conta que a Gypsy nasceu completamente saudável, só que aos 3 meses a Didi se convenceu de que ela tinha apneia do sono, ou seja, que ela ia parar de respirar no meio da noite, e foi a partir daí que ela passou a levar a menina para o hospital direto. Os médicos nunca encontravam nada nela, mesmo fazendo baterias de exame, monitorando o sono da criança, mas a Didi tinha certeza de que a Gypsy era doente. Cada dia que passava, ela inventava uma doença nova que ela tinha certeza que a Gypsy tinha. Ela sempre achava alguma coisa de errado e quando os médicos diziam que ela não tinha nada, que ela era completamente saudável, ela procurava outro e assim sucessivamente até que ela encontrasse um que concordasse com as loucuras dela. O Rod acabou casando de novo e teve 2 filhos com a nova esposa, Christy. E eles sempre estavam em contato com a Gypsy, sempre encontravam ela, inclusive foram muito presentes nos primeiros 10 anos de vida da menina. Inclusive ele levou ela para as Paralimpíadas e eles se divertiram muito, tem várias fotos deles juntos. Didi acabou se mudando do nada com a Gypsy para Slidell, que fica perto de Nova Orleans, e lá elas moravam em casas do governo e usavam o hospital da Universidade de Tulane para as consultas frequentes da Gypsy. Como eu falei, a Didi sempre conseguia convencer os médicos dos problemas da Gypsy. Então ela chegava e dizia que a Gypsy tinha, convulsão a cada 2 meses, aí os médicos iam lá e receitavam um medicamento para ela. Dizia que a filha tinha distrofia muscular, problemas de visão, de audição. Inclusive, esses 2 últimos, eles chegaram a operar a menina diversas vezes só para descobrir que ela não tinha nada. Para se ter noção, se a Gypsy tivesse qualquer sintoma de resfriado que fosse, a Didi já corria com ela para o pronto-socorro. Em 2005, a cidade delas foi atingida pelo furacão Katrina, como eu falei, de maneira devastadora. Elas procuraram ajuda em um abrigo para pessoas com necessidades especiais na cidade de Covington e mostraram várias fotos da casa delas destruída, dizendo que tinham perdido todo o histórico da Gypsy na enchente.
A história que a Didi contava mais uma vez comoveu a todos e elas conseguiram a passagem de avião até o Missouri. Lá elas alugaram a casa e moraram até se mudarem definitivamente para a casa do Habitações para a Humanidade em Springfield. E ao mesmo tempo que a Didi mantinha o Rod informado sobre a situação de saúde da Gypsy, sobre como ela estava, ela contava para todo mundo ao redor que ele não dava a mínima para a filha. Rod mandava $1.200 mensais para a Gypsy, além de sempre mandar presentes que a Didi pedia para ele, como televisões, videogames, eletrodomésticos, tudo isso. Quando a Gypsy fez 18 anos, o Rod ligou para ela super animado para fazer aquelas piadas que sempre fazem quando o adolescente completa 18 anos, mas a Didi se meteu e interrompeu a ligação falando que não era para ele falar nada sobre a idade dela, porque a Gypsy tinha certeza que ela tinha 14 anos. Ele disse que ficou sem saber o que fazer e acabou realmente não falando nada sobre a idade da menina. Ele conta que a Didi começou a construir um castelo de mentiras e no final das contas não viu como fugir, então ela usava uma mentira para encobrir outra mentira e era assim que ela vivia. O Rod só veio saber da ajuda que ela recebia, das viagens que elas faziam depois que a Didi morreu. Em meio a todas as notícias que começaram a sair sobre o caso, que por sinal eram muitas notícias mesmo, o Rod viu pela primeira vez a filha andar. Era um vídeo sobre o indiciamento da Gypsy acerca da morte da Didi, mas ele conta que estava tão confuso com todas aquelas coisas acontecendo que a primeira reação dele foi de se emocionar em ver a filha andando pela primeira vez. E ainda que ela soubesse da verdade, que ela não era doente de fato, a Gypsy ainda era muito confusa em relação aos detalhes de sua vida. Quando foi presa, ela disse à polícia que a idade real dela era 19 anos, só que a certidão de nascimento que o Rod e a Christy entregaram à polícia dizia que ela já tinha 23, só que ela não sabia disso. As atitudes de Didi com Gypsy podem mostrar que ela sofria de uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen, eu acho que é assim que se fala. Resumindo de maneira bem bruta aqui, a pessoa que sofre dessa síndrome geralmente induz ou finge sintomas físicos e psicológicos a fim de conseguir atenção. No caso da Didi, ela tinha esse comportamento com a Gypsy, então ela sofria de síndrome de Munchausen por procuração. Ela fez diversas cirurgias nos olhos por conta de supostas fragilidades que ela tinha. Como eu falei, ela se alimentava através de um tubo e até depois dos 20 anos a única coisa que ela ingeria era Pediasure, que é um composto alimentício feito para substituir as refeições. Ela teve as glândulas salivares removidas porque a Didi falava que ela babava demais. Os dentes dela apodreceram e a maioria teve que ser extraído, não se sabe se por falta de higiene bucal ou se pelo excesso de remédios. Em 2009, a polícia de Springfield recebeu uma denúncia anônima de maus-tratos, onde a pessoa dizia que duvidava que a Gypsy tivesse de fato todas aquelas doenças. A pessoa também alegou inconsistência nos dados que elas apresentavam nas consultas, então a polícia foi até a casa delas para averiguar. Só que a Didi conseguiu tapear eles, dizendo que ela fornecia datas de nascimento e nomes ligeiramente modificados porque elas estavam fugindo do ex-marido dela. E ninguém procurou saber se isso de fato procedia, então o caso foi arquivado. Na mesma convenção em que elas conheceram a Kim Blanchard, a Gypsy tentou fugir da mãe pela primeira vez. Ela conheceu um homem nessa convenção e começou a conversar com ele pela internet até que ele conseguiu levar ela para o quarto de hotel dele. Na época, a Gypsy já tinha 19 anos, mas a mãe fazia ela acreditar que ela tinha 15. Segundo outras pessoas que estavam no evento, a Didi encontrou os dois e bateu na porta do quarto do hotel com documentos que comprovavam que ela era menor de idade. E depois disso, a Didi, que já era muito controladora, ficou ainda pior. Ela pegou o notebook da Gypsy e quebrou no meio da rua com um martelo, e depois que ela ganhou outro, ela só podia usar na supervisão da mãe. Quando a verdade disso tudo veio à tona, os vizinhos se sentiram muito mal por nunca terem percebido que era tudo uma grande farsa. Só que nem a própria Gypsy percebeu que sofria isso, só depois de muitos anos é que ela veio ver que ela não tinha nenhum problema, só que já era tarde demais para ela agir. Nick e Gypsy já planejavam a morte de Didi há algum tempo, e isso ficou bem claro quando a polícia teve acesso às mensagens que os dois trocavam. No dia do assassinato, a Gypsy esperou a Didi cair no sono e aí abriu a porta para o Nick entrar e esfaquear ela. A Gypsy confessou ter cometido assassinato não premeditado e o juiz sentenciou ela a 10 anos de prisão, sendo essa a pena mínima para assassinato. Ela vai poder dar entrada em um pedido de liberdade condicional em 2023, que é quando ela completa 32 anos. Atualmente, a Gypsy está cumprindo pena em uma cadeia em Vandalia, no Missouri, e é sério. É surreal como ela tá diferente. Se você comparar as fotos, nem parece a mesma pessoa. O cabelo mudou, a pele mudou, tá completamente diferente. O advogado dela falou que geralmente as pessoas perdem peso na prisão porque a comida lá é muito ruim. Só que a Gypsy, no primeiro ano dela lá, ela engordou 6,5 kg.
A Gypsy chegou a falar que a Didi teria sido a mãe perfeita para alguém que de fato está doente, só que esse não era o caso e tem uma diferença muito grande. A Gypsy também falou que se sente mais livre na prisão do que quando morava com a mãe, e para mim essa frase resume o caso todo. Ano passado estreou no Hulu uma série baseada no caso, chamada The Act. A série conta com Joey King, da Barraca do Beijo, como Gypsy, e Patricia Arquette, de Medium, como Didi. A série está disponível no Hulu e no Stars Play, caso vocês queiram dar uma olhada. Esse caso, ele é um caso que me pega muito, eu pesquiso muito sobre ele, porque para mim é surreal como uma mãe conseguiu submeter a filha a isso tudo. Como é que uma mãe consegue expor tanto uma filha, sabe? A troco de atenção, a troco de simpatia dos outros. Para mim é muito surreal. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal aqui embaixo, de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu acho que eu nem preciso falar mais para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.